Que a doce e maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre seus planos. Que a graça do Senhor seja derramada. Amém. O que devemos fazer quando as nossas forças se esgotam? Quando nos sentimos completamente fracos. Não estou dizendo fracos porque estamos fraquejando na fé ou porque estamos pecando. Não. Eu estou dizendo quando você se sente sem forças para prosseguir, para começar o seu dia. Quando os dias anteriores têm conseguido tirar toda a sua força, todo o seu ânimo. Quando você recebe tantas burdoadas, tantos conflitos, tantos problemas, tantas coisas chegam diante de você, que chega um ponto que suas forças se esgotam. Que você não consegue mais se mover. O que você deve fazer? Eu te digo agora. Você deve clamar que o Senhor derrame graça sobre você. Quando você clama, a doce e maravilhosa presença do Senhor chega em você. E você começa a ser renovado, renovada espiritualmente. Recorra ao autor de sua vida, ao autor de nossas vidas. Vamos recorrer a Ele. É Ele quem nos dá ânimo. É Ele quem fortalece o cansado. Porque quando você está fraco, é que você vai ficar forte. Quando você reconhece que você já sofreu tantas coisas, tantos problemas estão chegando diante de você, que aí você não tem mais forças para nada. Quando você recorre ao Pai, aí a história muda completamente. E aí eu vi nessa passagem aqui do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Olha como Jesus já sabe que o dia a dia nos desgastam tanto. Venham a mim, ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E o Senhor Jesus disse, eu os aliviarei. O alívio que vem dele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Oh, maravilha! Nós acharemos no Senhor descanso para a nossa alma. Quando? Quando fizermos como Ele. Quando formos humildes e mansos de coração. Aí ele conclui no versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos com uma sobrecarga muito grande em nossas costas. O que nós estamos enfrentando?
As notícias que nós estamos ouvindo, elas nos bombardeiam. E parece que a preocupação da mídia, dos meios de comunicação, não é de encontrar uma solução, é de ter notícia. É de apontar para alguém. Alguém é culpado. Mas não é assim. As coisas estão acontecendo porque nós somos culpados. Todos nós somos. Então, não vamos apontar para uma pessoa ou para... não vamos apontar, vamos dizer, para o chefe do Poder Executivo, no nível federal, o presidente da República, no nível estadual, o governador do estado, no nível municipal, o prefeito. Nós não estamos tirando a omissão deles, o erro deles, não estou falando nisso. Eu estou dizendo que quando nós recorremos ao que está no controle da Terra, de todo o universo, aí ele vai chegar nesta pessoa ou nestas pessoas, pega a orelhinha deles e roda. Chama a atenção deles, mostra para eles que o lugar melhor para um homem estar é nos pés dele, do Senhor. Mostra para eles que a nossa postura de vencedor tem que ser de joelhos. Mas isso, essa consciência que esses líderes terão, e eu não estou me referindo só ao executivo, tem o legislativo, ninguém sabe quem é mais desonesto, nenhuma dúvida, quando nós pensamos fulano é mais desonesto, aparece outro que ainda consegue ser mais desonesto ainda. E esse povo está fazendo leis que nos atingem na boca do estômago, como diz o Matuto. Um soco no meio do nariz que eles estão fazendo. Porque nós não estamos orando e jejuando o suficiente para que os bandidos percam o poder e para que Deus levante homens de bem para legislar no lugar deles. Aí agora eu vou no judiciário. O que está acontecendo no judiciário hoje? Precisa muito de oração o judiciário. A começar do Supremo Tribunal Federal. Precisa de nossas orações. Eles são pedintes, eles precisam, eles nem sabem, mas eles são mendigos de oração. Aqueles homens precisam das nossas orações para que haja uma transformação naquele lugar. Porque tem que vir de cascata. Porque não pense que só erra quem está no Supremo Tribunal Federal, não. Quando o cabo veste aqui uma toga de juiz, meu amigo, o juiz singular, o primeira instância. Eu não vou falar da terceira instância, não. Lá no Supremo, não. Eu vou falar na primeira instância. Ele já pensa que é Deus. Quando o rapaz daqui pensa que é Deus porque é juiz, que Deus constituiu ele juiz, no lugar dele entender que ele precisa de oração. Ele precisa que Deus dê discernimento para ele. Não adianta só o conhecimento jurídico. Ele precisa ter discernimento para decidir, para julgar as causas que chegam diante dele. E ele já se acha um Deus. Ele pensa, eu posso julgar dessa forma completamente contrária, porque contrária à lei. Primeiro, porque a lei hoje não é mais confiável, né? E segundo, porque ele aprendeu com a experiência da vida dele que o certo é errado e que o errado é certo.
E agora ele diz, agora eu sou Deus. Vou pegar essa caneta e vou aplicar. Neste caso concreto aqui, a minha loucura. E aí ele faz assim. Agora você imagine quando este cabra consegue chegar lá no Supremo. Diga você que esse homem vai aprontar lá. Por isso que tem alguns lá que nunca, tem até quem nunca foi juiz. É ser colocado lá. E aí de quem reclamar? Quer responder processo? Diga que ele está errado. Responde processo. E tudo isso que nós estamos enfrentando dá um soco na nossa força. E nós ficamos desfalecidos, cansados, sobrecarregados. Mas lá, quando você não estiver conseguindo nem se levantar, você peça ao autor de nossas vidas que chegue ali, naquele lugar de injustiça, e faça um reboliço santo, salvando aqueles homens, aquelas mulheres que estão hoje naquele lugar, naquele posto, naquele cargo. Que Deus tenha misericórdia da alma de cada um deles. E que o Espírito Santo de Deus faça morada no coração deles, para que eles sejam transformados, para que eles entendam que eles não são deuses e que eles são vulneráveis. Basta um vírus invisível, tem que ser visto no microscópio. Chegar ali, a história muda. Eu quero que eles tenham consciência disso, sem serem tocados pelo vírus, sem serem contaminados pelo vírus, mas eles entenderem que eles dependem de Deus para viver, para respirar. Pode ter todo o dinheiro que tiver, não serve para nada agora. Precisa da mesma forma que aquele que não tem dinheiro. Precisa da mesma forma do socorro e da misericórdia de Deus. O dinheiro não serve para nada neste momento. Eles precisam lembrar disso e se resguardarem espiritualmente e se arrependerem dos seus pecados. É disso que nós precisamos ter consciência, que precisamos andar em santidade, temendo ao autor da vida. E aí sim, a nossa história vai mudar, não só da nossa nação brasileira, mas de toda a terra. Todas as nações podem ser alcançadas e nós temos uma grande arma, a oração. Vamos consagrar toda a terra ao dono dela, ao autor dela, ao Senhor de nossas vidas. Amém. E aí, irmãos, eu também separei na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 ao 10, que diz assim: Paulo disse, é o espinho na carne. O espinho na carne dói, não é?
incomoda tanto, às vezes é insuportável. Se mexer, menino, vai tirando com a pinça. Mas aí soltou aqui, quando pega de novo, a pinça no lugar de puxar, empurra para dentro, um pouquinho para dentro da carne, onde ele já está. O dor, o espinho na carne. E Paulo disse: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, porque Paulo, não brinque não, Paulo, depois de Jesus ressuscitado, depois que Jesus já tinha subido aos céus, já estava com o Pai na glória, o Senhor Jesus fala com Paulo, que era perseguidor de todo aquele que pregava o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele perseguia, prendia, participava, ele segurou a capa quando apedrejaram Estevão. Ele segurou as capas dos homens que estavam ali apedrejando Estevão. Estevão, quando estava pregando a boa nova, basta se arrepender, que agora nós teremos a vida eterna, porque Jesus, ele pagou o preço do nosso pecado. E ali ele pregando a boa nova, Jesus é filho de Deus. Ele estava com Deus antes da fundação do mundo. E aí ele se fez homem e habitou no nosso meio e pagou o preço dos nossos pecados, pecados arrependidos. Não fique pensando que se você continuar no pecado, porque ele pagou, você vai para o céu, não. Você tem que se arrepender. E você só consegue se clamar o socorro dele, para que o Espírito Santo do Senhor habite em você, para que você possa resistir ao diabo, para que o diabo fuja de você. É essa a sequência. Mas aqui, quando Paulo fala do espinho na carne, ele diz que Deus permitiu esse espinho para que ele não se vangloriasse das revelações do Senhor Jesus ter falado com ele na estrada de Damasco e transformado a vida dele. E quantas vezes mais Jesus deve ter falado com Paulo nas suas experiências, nos seus momentos onde ele ia pregar a palavra e ele mostrava a Paulo como deveria fazer, falava sobre as igrejas, como deveria iniciar as igrejas. Foi uma grande missão de Paulo. E aí ele diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Olha o que ele fazia, a fim de que eu não me exaltasse. Deus permitiu. Aquele homem que Deus separou para a grande obra missionária, de abrir igrejas, de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele homem tinha um espinho na carne, para que ele não se achasse, para que não houvesse nele aquele ego. Olha, eu sou o máximo, eu represento o Senhor. Para que ele não se perdesse. Aí o Senhor Jesus viu que ele precisava de um espinhozinho na carne dele, para ele recuar. Quando ele fosse passando do limite, eita, apertou o espinho. Volta, tá doendo o espinho. Eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo. E nada mais. Estou a serviço de Cristo e nada mais. E aí ele diz: 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. 3 vezes ele pediu ao Senhor
para o Senhor tirar aquele espinho da carne dele, afastar aquilo dele. Então ele me disse, o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, fique com essa limitação aí, Paulo. Você precisa dela para que o meu poder, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse em Paulo, para que Paulo vivesse o que pregava, para que Paulo realmente aquilo que ele aprendia de Deus, ele tinha que viver aquilo. Por isso que precisava do espinho. E a graça do Senhor era o bastante para ele vencer. Aí ele diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Essa fraqueza que eu estou falando não é pecado não, viu? Não é queda não. Essa fraqueza ele explica. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, dos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Está entendendo? Talvez esse espinho tenha a ver com um pouco de ego. E aí, Deus permitia que ele fosse insultado, que ele sofresse privações. Ai, Paulo, talvez ele só gostasse de comer coisas boas. E aí, quando ele saía no mundo pregando o evangelho, ele sentia fome. E ele dependia que alguém desse alguma coisa para ele. Então, ali era privação mesmo que ele passava. Na missão de alcançar almas que estão perdidas para conduzi-las para Deus. De tirar a pessoa da lama e trazer a pessoa para um lugar limpo, santo, a presença de Deus. A presença de Deus. E enquanto ele fazia isso, ele sofreu insultos, privações, foi perseguido. Ele foi perseguido. Porque ele não era uma pessoa confiável para os cristãos. De imediato, ele não foi considerado de confiança. Olhe que ele perseguia os cristãos. Então, os cristãos queriam distância dele. Então, ele não era bem-vindo ali. Aqui que ele convencesse que ele não estava fazendo uma artimanha para pegá-los, para pegar todo mundo de uma vez e prender. Daqui que eles entendessem que realmente Paulo teve um encontro com o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, e a luz que resplandeceu de Cristo quando falou com ele foi tanta que queimou, deu escamas nos olhos dele. Foi preciso que um discípulo do Senhor fosse até Paulo, que estava ali, cego, em determinado lugar. E ele foi lá para tirar as escamas dos olhos dele. Claro que as escamas espirituais foram tiradas naquele momento. Quando ele viu um homem que poderia estar correndo léguas dele, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Aquele homem estava lá tratando dele, cuidando dele. Ali ele viu o amor de Deus, o cuidado de Deus na vida dele. O Senhor cuida de você. Não esqueça disso. Não esqueça disso, não murmure, viu? Tá difícil, não está? Você não tem força nenhuma. Mas não murmure, não.
porque o Senhor está cuidando de você. E aí ele disse que ele se alegrava, ele sentia agora prazer de receber privações, insultos, perseguições. Ele ficava tão angustiado com aquilo, mas era por amor de Cristo. Então toda aquela angústia se transformava em alegria, porque ele sabia, se eu estou sendo perseguido pelos ímpios, é porque eu estou no caminho certo. Então, se um ímpio, que você fala do Senhor para ele, fica com raiva de você, fica de mal de você, é porque você está no caminho certo. Mas você não deixe de dizer. O importante é você ser aquele atalaia. Você tem que dizer. E com amor. Tem gente que afugenta o ímpio. Afasta ainda mais o ímpio de Deus. Por quê? Porque não fala com amor. Devemos primeiramente amar aquela pessoa ímpia para poder abrir a boca. Porque quando você ama primeiro, quando você abre a boca, só sai amor. Aí no amor, você exorta, você ensina a verdade. Você diz, talvez agora, meu irmão, minha irmã, você não entenda o que eu estou falando. Mas reflita no que eu disse. Pesquise isso. Aí a pessoa vai, depois que passa aquele momento de ira, que trata você mal, expulsa você da casa. Eu já fui expulsa, né, de um apartamento do hospital. Eu fui expulsa porque fui com a Bíblia falar do amor de Deus para uma amiga de faculdade que estava partindo. E a irmã dela era espírita e me expulsou do quarto, mandou o esposo dela dizer que eu saísse do quarto, que eu não era bem-vinda ali naquele lugar. Então, e tantas outras vezes eu fui incompreendida, porque eu digo que Deus coloca no meu coração para dizer, e parece, no momento que a pessoa está ouvindo, que eu estou até insultando, ou então que eu estou pedindo uma coisa errada. Mas eu sempre, quando o Senhor fala, eu não quero nem saber o resultado do que essa pessoa vai ficar pensando de mim. Mas eu entrego. Eu fiz a minha parte. Eu não posso me omitir. Eu não posso me omitir. Porque no começo do conhecimento da verdade, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. E tinha feito aquele compromisso com o Senhor, entregando a minha vida nas mãos dele. Que já não era mais eu quem vivia, mas ele em mim. Um colega de trabalho, ele disse, e com pouquíssimos dias ele faleceu. E ele disse assim, ah, eu gosto de você, Deusa, porque você é uma crente que não é chata. Você não fica com aquilo. E eu peço perdão a Deus, porque eu não fui chata com ele. Ele foi atropelado poucos dias depois disso que ele me disse. E eu eu achava naquele tempo que eu, ainda bem que porque eu sabia que ele não queria ouvir. Então eu não falava de Deus para ele. Eu me omiti. O sangue de Acácio, esse meu colega de trabalho. Eu peço a Deus que antes, numa fração, alguém tinha falado do amor de Deus para ele. Porque eu não falei. Eu fiz aquela coisa tímida. Ele sabia que eu era crente. Porque eu disse, eu sou crente. Como é? Porque você é crente agora? Como é que é isso? Eu digo, não, eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou feliz, eu estou aliviada. Eu. Mas eu não passei para ele. Eu não falei para ele o que eu deveria ter falado. Então, já tem tantos anos isso. Eu era tão jovem.
Mas eu nunca vou esquecer disso. O que ele falou e o que aconteceu depois. A dor que eu senti quando eu o vi morto. Uma coisa horrível, eu não podia mais falar. Ele não podia mais me ouvir. Então, não cometa essa omissão. Fale, mesmo que você ache que essa pessoa vai ficar chateada por você. Vai dizer que você, sei lá, o que quiser dizer, não importa. O que tem você ser insultado? São marcas de Cristo que você vai levar. Antes eu tivesse sido insultada, antes ele tivesse até, não tivesse nem falando comigo no trabalho. Mas eu ter falado, eu não poderia ter me omitido. Não cometa este erro que eu cometi. Nós estamos aqui para pregar a boa nova a toda criatura. Ele não disse só aqueles que você acha que vai ouvir. Tem uns até educados. Quando você está falando, faz assim. Tá, sei. Se naquele dia você foi, aí você já entendeu que não entrou. Passou direto. Você falou, mas passou direto. Aí você espere outra oportunidade, fique ali buscando, atento, atenta a outra oportunidade. Aí fale novamente para essa pessoa, aí diga assim, ei, olhe para mim. Se desligue um pouquinho das coisas aí fora e ouça o que eu tenho para te dizer. Jesus Cristo morreu por você. Faça valer a pena o sangue que ele derramou por você. Arrependa-se do que você está cometendo agora para que você tenha vida eterna. Mas Paulo fazia isso. Por isso que ele estava sofrendo insultos, privações, perseguições por amor de Cristo. Aí ele conclui dizendo assim, porque quando sou fraco, estou ali sendo humilhado, tratado mal, então é que sou forte. Oh, aleluia! É verdade! Quando nós damos um chute no nosso ego, deixamos que as pessoas nos humilhem, que muitas vezes fiquemos até numa situação de ridicularizado, só porque estamos falando em Cristo. Mas vamos ser ridículos e termos uma vida eterna para viver com Ele na glória, com essa pessoa que pensava que você era ridículo. Eu me lembro, uma amiga de infância minha, quando eu disse que tinha encontrado Jesus e que agora eu queria aprender o Evangelho, agora eu era evangélica, eu queria, minha irmã me deu de presente uma Bíblia e agora eu quero esse Jesus para mim. Aí a pessoa disse, mas você crente agora, é isso, é? Você é evangélica? Aí caiu na risada. Eu não acredito. É mesmo? Você? Aí eu disse, sim, eu. Aí ela disse, pois eu vou para a igreja. Aí eu dizendo para ela, mas eu estava dizendo, já chamando ela para a igreja. Aí ela disse, pois eu vou para a igreja onde você está indo. Eu vou com você só para ver você sendo crente lá. Acredita que ela conheceu a verdade? Ela foi. E ela entendeu essa verdade. E ela entregou a vida dela a Jesus. Eu não sei hoje como ela está espiritualmente. Nós estamos distantes. Mas eu tenho certeza que ela recebeu da porção do Senhor. E que ela pode sim ter a vida eterna com o Senhor. Basta ela estar andando em obediência. A mesma coisa digo eu. Eu preciso todos os dias buscar ao Senhor para me dar forças para eu permanecer na obediência.
porque só os que perseverarem na fé é que terão a vida eterna. Devemos perseverar. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É porque quando você e eu, quando nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada, e sem Ele estamos fadados à morte eterna, aí, nesse discernimento que somos pequenos, falhos e precisamos do Senhor para nos lembrar da nossa identidade espiritual. Lembram de ontem? Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nós não somos aquilo que estamos fazendo. Por isso que quando Jesus Cristo falou para a mulher que estava em adultério, que eles empurraram a mulher, olha uma adúltera, já dando à mulher um título. E aqui, ó, uma adúltera. Diante de Jesus, para ver se pegava Jesus. Como que Jesus ia reagir diante de uma mulher que eles chamavam de adúltera? Porque ela é uma filha de Deus, uma serva do Deus Altíssimo, uma mulher que nasceu, que é originada por Deus, não estava ainda a serviço de Deus. Ela estava a serviço de Satanás na época. Ela estava adulterando, então ela estava em adultério. Ela não é uma adúltera. Ela estava cometendo adultério, que poderia levá-la à morte. Mas ela era criatura de Deus, imagem e semelhança do Criador, e ela poderia, como aconteceu, como ela se arrependeu mesmo, poderia se tornar uma serva do Deus Altíssimo. Ela foi encontrada em adultério. E aí, quando eles jogaram ela ali, dando o título de adúltera, o Senhor Jesus deu aquele checkmate neles. Ei, vamos fazer o seguinte, tudo com a pedra na mão, todo mundo animado para jogar pedra na mulher, que eles já tinham dado, nomearam a mulher de adúltera. Aí Jesus disse, para eles não morrerem de vergonha, Jesus ficou riscando o chão. Riscando o chão, para dizer, ó, eu não estou vendo você jogando a pedrinha no chão não, viu? Aí Jesus disse, aquele que nunca pecou. Olha como o pecado é uma situação. Ele não disse, quem não for pecador, atire a primeira pedra. Não. O Senhor Jesus disse, quem nunca pecou, quem nunca cometeu o pecado. Ele não dava o nome da gente de pecador. Ele disse cometer pecado. Quem nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. E aí ficou riscando o chão e os cabinhas só soltando as pedrinhas no chão. Ninguém atirou pedra na mulher, porque todos eles já tiveram uma situação de pecado, como todos nós tivemos. E aí, ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ele não chamou ela adúltera. Onde estão os teus acusadores? Ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela, quando procurou, não tinha mais nenhum, só as pedrinhas tudo no chão. Aí ele disse, vais e não peques mais. Não peques mais. Então, aquele que roubava, não roube mais. Então, Jesus, ele deixa bem claro que você tem que nascer de novo. Aquilo que você fazia, deixe de fazer. Porque se você permanecer fazendo e você morrer nesse pecado, você terá morte eterna.
O sangue que ele derramou na cruz, a herança, você não quis. Você renunciou da herança da vida eterna. Você preferiu a morte. Então, é deixar claro isso. Primeiro, nós não somos aquele pecado que cometemos. Nós não somos. Nós somos imagem e semelhança do grande eu sou. Agora, precisamos abandonar o pecado. Então, aquela história de olhar para uma pessoa, aquele é ladrão, porque um dia roubou, e o Senhor disse não roubar. Aí, pronto, é ladrão? Não. Ele é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ele cometeu aquele pecado, aquele crime diante dos homens. Hoje, o adultério, ele não é mais previsto como crime, né? Hoje que eu digo, há muito tempo. Não é mais previsto como crime. Mas não deixou de ser pecado, não, viu? O adultério leva à morte eterna. Viu? Porque a palavra de Deus não muda. Ouviu? Não muda, não. Mas eu não vou chamar você de adúltero nem de adúltera. Eu vou chamar você de imagem e semelhança do grande eu sou, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Porque se você hoje abandonar o adultério, você terá mesmo lugar que eu, lá na morada do Pai. Nós somos amados do Deus Altíssimo. O Senhor abomina o pecado, mas Ele nos ama. Então, o homossexualismo agora é moda. É moda ser homossexual. Tem gente que para poder entrar no trabalho tem que se fingir de homossexual, porque só aceitam se for homossexual. Porque é moda. Tem mãe de família que agora resolveu dizer que agora ela gosta de mulher, ela é mãe de família, mas ela gosta de mulher porque ela quer chamar atenção, é a moda. É a moda. Os artistas todos têm que dar pelo menos uma bicoquinha homossexual. Porque é moda. Mas na palavra de Deus diz que é abominação. A palavra de Deus diz isso. Agora eu vou dizer que você é homossexual? Não. Mesmo quando você diz, eu sou, enche a boca, porque é moda. Deixa eu te lembrar. Você é imagem e semelhança do grande eu sou. E Jesus morreu por você e por mim na cruz do Calvário, para que você e eu tivéssemos o direito da vida eterna. E eu quero morar com você lá no céu. E por isso eu estou te dizendo, abandone o homossexualismo. Porque você foi feito por Deus. Do jeito que você é. E você nasceu. Você continua sendo. Mesmo que Satanás tenha colocado em você caraminhola, te colocando insatisfação com o que Deus fez. Você, que nasceu homem, continua sendo homem. Você pode fazer tudo para poder você ficar fisicamente, aparentemente, como uma mulher, mas você é um homem. E a mesma coisa eu estou dizendo para você, mulher. Você é mulher. Mesmo que você fique agora tomando hormônio masculino. Olha como precisa tomar hormônio masculino. Você não está dizendo que é o outro sexo? Por que você precisa tomar hormônio masculino, mulher? Porque tu é mulher. E Jesus te ama. E eu também te amo. Por isso que Deus
Está colocando no meu coração para te dizer isso agora. Nós somos amadas do Deus Altíssimo. E somos o que somos, o que Deus nos fez ser. Acorda, mulher. Não deixa o adversário te enganar. Não deixa que ele minta no teu ouvido. Ouça a voz do bom pastor que um dia me chamou e hoje está te chamando através deste canal, deste ministério. Desperta! O nome do canal é Despertar com Cristo. Desperta deste sono profundo que Satanás te colocou. Te anestesiou, te enganou, colocou insatisfação. E hoje, o Senhor Jesus está te chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansada e sobrecarregada. Ele disse que eu vos aliviarei. Então é Ele quem renova as nossas forças. É Ele. O Senhor tem renovo e descanso para a sua alma cansada. O Senhor tem renovo e descanso para a tua alma cansada. Quem anda nele pode ser bem idoso, que pula de alegria na presença dele, que faz aquilo que Caleb fez com 85 anos. Chamou Josué e disse: eu quero essa terra, a terra mais difícil, que era alta e os habitantes dela eram gigantes. Mas ele teve coragem, olha como ele estava renovado. Eita, que homem forte! Ele tinha mais força do que os mais jovens que ficaram caladinhos poderiam ter dito: não, seu Caleb, meu senhor, o senhor já tem 85 anos. Pegue essa planície aqui, ó. O senhor não vai precisar nem de se esforçar para subir. Aqui, ó, a planíciezinha. Pode deixar que esse monte, que é cheio de homens grandes, de homens agigantados, deixe com a gente, nós somos mais novos. Não, ficaram bem caladinhos. Ficaram nas planícies, no mais facinho. E Caleb, com 85 anos, disse: eu vou e eu vou vencer. Ei, ele conseguiu. Ele conquistou a terra. Oh, aleluia! Qual é a terra que você precisa conquistar hoje? A alegria? A fé? A esperança? A paz? A saúde? Forças? O Senhor está oferecendo tudo isso para nós nesta manhã. É banquete espiritual. O Senhor tem renovo e descanso para a sua alma. Devemos pedir o socorro de Deus. Que às vezes nós ficamos procurando em pessoas um socorro que só Deus pode dar. E tem gente que vai mais longe, pega uma imagem que tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, e fica olhando para aquela imagem e pedindo a ela um socorro. Deixa eu te avisar, ela não vai socorrer não. E deixa eu te dizer, eu também pedia. Até entender que isso desagradava ao Senhor, ao nosso Criador. E aí eu parei de pedir ao que não podia ouvir, e nem me ver, e nem podia me responder. E corri para o Senhor, que disse que os olhos dele estão sempre atentos, permanentes em nós. E os ouvidos
Ele diz: os ouvidos estão totalmente voltados para ouvir o nosso clamor. Devemos pedir o socorro de Deus, porque Ele nos ouve. Ele renova as nossas forças a cada manhã. A minha está renovada. E a sua? O que você está esperando? Corra para os braços do Pai. Ele tem uma vida nova para você. Jesus. Como Jesus é bom. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro Santo de Deus. O sacrifício vivo. Jesus está vivo, viu? E tudo que você está pedindo, Ele está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele diz que nós devemos pedir no nome dEle. Jesus nos resgatou através do sacrifício da cruz, nos tirou do império das trevas e nos conduziu para a grande luz, para o Pai, Deus Pai. Jesus é o caminho. Ele é o caminho que nos leva para o Pai. Ele é a vida. Vida só através da cruz. Você chega lá na vida, no Deus Pai. E Jesus disse que já preparou o lugar para nós. Dá para ficar triste? Não dá. E ele disse, Jesus ele se fez homem e foi conhecido no meio de nós. Um homem conhecido na terra, temido no inferno. O adversário tem um medo tão grande de Jesus. Se você disser, quando ele estiver se manifestando, tentando destruir a sua vida, você disser, saia no nome de Jesus, o Cristo que morreu por nós. Menina, ele sai numa carreira tão grande fugindo de você. Resista ao diabo assim. Diga, saia no nome de Jesus, o Cristo. Então, Jesus, um homem conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. O Filho do Deus Altíssimo. O Senhor tem renovo para as suas forças. Clame a Ele e Ele te dará descanso. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Fortalecei-vos na força do poder que vem do Senhor. É Ele quem nos fortalece. Força só nele. Não adianta você procurar essa história de zen. Não adianta. Não adianta você procurar em você mesmo a força. Reconheça que somos fracos. E quando você reconhece a sua fraqueza, você dá lugar ao Espírito Santo para te fortalecer. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Pai nosso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda honra, toda glória, toda gratidão. Nós Te adoramos, Pai, pelo que Tu és. Pelo que Tu és. Não só pelo que Tu fazes. Nós Te adoramos. Nós nos alegramos quando o Senhor faz coisas maravilhosas em nossas vidas.
coisas lindas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tem nos sustentado e nos renovado a cada manhã. Obrigada, Pai, pela força que o Senhor nos trouxe hoje. Nós te louvamos e te glorificamos por isto. Nós te agradecemos, Pai. E agora eu vos peço, por toda a terra, por todos os seres viventes, que o Senhor venha renovar as nossas forças. Venha levantar os caídos, Pai. Venha restaurar os cansados. Venha, Senhor. Visite, Pai. Visite todos os hospitais agora. Todas as pessoas que estão enfermas, ou em seus lares, em suas casas, ou nos hospitais, ou até nas ruas, Pai. As pessoas que não têm nem um lugar para ficar. Visita esse povo, Pai. Visita as autoridades, Pai, que são culpadas pelo caos que estamos passando. Visita todas as autoridades que de alguma forma contribuíram para o caos que nós estamos vivendo. Visita cada um deles, abrindo os olhos espirituais deles, tirando as escamas dos olhos deles, para que eles entendam que eles precisam se prostrar diante do Senhor. E que nenhuma autoridade é dada aqui na terra se não for do Senhor. Visita cada um deles, Pai. Abençoa todas as nações da terra. Nos livra da onda do maligno, das ideologias satânicas, ideologias que enganam os nossos jovens e as nossas crianças. Livrai-nos, ó Pai. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que morreu por nós que eu te clamo. Livrai-nos. Livrai-nos das garras de Satanás. Tira, Pai. Tira as potestades do mal que estão tentando contra a tua igreja, contra o teu povo e contra a humanidade. Livrai-nos, ó Pai. Desmoraliza os que estão ainda ocultos, maquinando contra nós. Desmoraliza, tira o poderio deles. Expurga todo o mal que está sobre a terra. E derrama sobre nós do teu Espírito. Que venha o teu reino sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. E eu te peço, meu Pai, no nome do vosso Filho, o nosso Senhor, Jesus, o Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, irmãos. Amém.